Então vamos começar mais um Eduardo Responde, que é o quadro aqui do canal Rico por Conta Própria, onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram para mim durante a semana lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda lá no Instagram, vai lá e procura o @euedulopes, que lá eu posto conteúdos diários sobre investimentos. E se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Meu nome é Eduardo Lopes e se você se interessa por investimentos em ações, em fundos imobiliários, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Por aqui a gente fala sobre o buy and hold, sobre o acúmulo de patrimônio na bolsa de valores para o longo prazo, para a gente viver de renda. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, foi a pergunta do Ricardo. Ele perguntou: Edu, qual o critério que você usa para aportar, para investir em um ativo? E antes de responder isso, eu queria que você que está aqui assistindo esse vídeo fizesse uma reflexão, que é uma reflexão que eu não fiz lá no começo da minha jornada de investimentos, e eu vejo que muitos iniciantes eles cometem esse mesmo erro que eu cometi, e eu bato sempre muito nessa tecla. Quando a gente começa a investir, a gente vai lá, abre a conta na corretora, a gente começa a ver alguns vídeos no YouTube e é uma tonelada de conteúdos vindo de tudo quanto é lado. Tem a casa de análise, tem os sites da internet, tem canal no YouTube, tem blog, tem fórum, cara, tem um monte de coisa. E aí tem gente que, como eu fiz lá atrás, começa a comprar vários ativos, várias ações, vários fundos imobiliários sem saber direito porque está comprando. Às vezes não sabe nem exatamente o que a empresa faz, como a empresa ganha dinheiro. Aí vai lá, compra a ação cai, a pessoa começa a ficar preocupada, meio que se desespera porque ela não sabe por que ela comprou, aí ela vai e vende. Aí depois que ela vende, a ação começa a subir de novo. Aí a pessoa fala: caramba, eu não devia ter vendido, eu vou comprar de novo. E ela compra, e ela começa a fazer essas movimentações que só vão fazer com que ela perca dinheiro. Então existe essa grande confusão no começo, quando você começa a investir sem a orientação certa, sem seguir um método validado. Então é importante demais que talvez nesse momento você pare, dá um passo para trás, respira, fica tranquilo e começa a fazer planejamento, começa a entender um pouco mais sobre o mercado de investimentos, de ações, de fundos imobiliários e começa a parar para pensar em como você vai montar uma carteira de investimentos pro longo prazo. Investimentos na bolsa de valores é sempre pro longo prazo. Toda vez que alguém tenta ganhar dinheiro no curto prazo na bolsa de valores, ela não vai conseguir, ela vai acabar perdendo. Então, respondendo à pergunta do Ricardo, eu faço sempre um checklist para decidir se uma empresa ela vai entrar ou não vai entrar na minha carteira. Então, a primeira coisa, eu analiso qual é o setor dessa empresa. Existem setores dentro da bolsa de valores que são ótimos setores para a gente investir. Por exemplo, o setor de bancos, o setor de energia, o setor de saneamento, o setor de seguros. Outro ponto, tem setores que são muito ruins para a gente investir. Por exemplo, o setor aéreo, de empresas aéreas, empresas de avião que existe hoje em dia. A Azul, os números delas são muito ruins. E faz um exercício aí de parar para pensar na sua vida toda, independente de quantos anos você tem. Quantas empresas de aviação você já viu começarem e quebrarem? Vocês lembram? Quem é aí da minha idade vai lembrar que tinha a Varig, vai lembrar que tinha a TAM e um monte de outras empresas que elas não existem mais. Por quê? O setor de aviação civil, o setor aéreo é um setor que sofre muito. Então, para mim, não faz sentido investir. Assim como o setor de construção civil é um setor que sofre demais. O setor do varejo convencional é um setor que sofre demais. E o varejo convencional que eu falo são essas lojas que vendem eletrodomésticos, eletroeletrônicos, sofá, móveis, essas coisas. O setor de varejo de medicamentos já é um ótimo setor para a gente investir, que são as redes de farmácia. Então, a primeira coisa que eu faço é analisar de qual setor é a empresa. Uma outra coisa que eu avalio, um segundo ponto que eu levo muito em consideração é o lucro. Por incrível que pareça, tem um monte de gente que começa a investir em empresas que não dão lucro. Por quê? Essas pessoas, elas começam a ver um monte de conteúdos na internet, no YouTube, no Instagram, começam a ver sites
sites que falam sobre investimentos e muitas vezes estão falando lá sobre um potencial que uma empresa tem de se valorizar muito, aquela ação, enfim, de ganhar um dinheiro. Só que quando você vai olhar para essa empresa, nem sempre ela está dando lucro, não tem lucros consistentes, não tem um aumento de lucro nos últimos anos. Pode parecer muito irracional e é completamente irracional. Eu até arrisco a dizer, com todo respeito a você que está assistindo o vídeo, que é burrice investir numa empresa que não dá lucro, mas infelizmente as pessoas elas insistem em investir. Então uma coisa que eu faço, segundo ponto desse checklist é olhar o histórico de lucros dessa empresa. Não só quanto ela lucrou no último trimestre ou no último ano, mas sim nos últimos 10 anos. Tem muitas empresas dentro da Bolsa de Valores. Se eu não me engano, são 58 empresas no momento que eu estou gravando esse vídeo, que elas todas têm mais de 10 anos de bolsa, algumas têm mais de 20, 30, 40 anos dentro da Bolsa de Valores e todas elas apresentam lucro em todos os anos desde quando elas entraram na Bolsa de Valores. Essas são boas empresas para a gente investir. Pelo menos é mais um bom indício de ela ser uma boa empresa para a gente investir. Um outro ponto do meu checklist, que tem muito a ver com essa questão do lucro e do histórico de lucro, é o tempo de bolsa dessa empresa. Se a gente pegar o histórico de todas as empresas, de quando elas entram na Bolsa de Valores, de quando uma empresa faz o IPO na Bolsa de Valores, elas passam os primeiros 5 anos com o valor daquela ação, com a cotação daquela ação, sofrendo um pouco e normalmente caindo. Por quê? Quando vai para um IPO, você deve perceber, todos os caras, os influencers de finanças do Instagram e do YouTube fazem vídeos falando sobre aquela empresa. Aquela empresa ela vira manchete em um monte de sites. E aí aquele preço do IPO ele acaba ficando inflado. E aí você entra naquele IPO porque de repente você ficou com aquele FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, o medo de perder. E aí você compra e logo nos primeiros dias, talvez nas primeiras semanas ali, a cotação dessa empresa ela vai lá para baixo. E historicamente ela demora até 5 anos para voltar no valor de mercado, valor correto de mercado. Então, eu também no meu checklist, eu nunca invisto em uma empresa que tenha menos do que 5 anos de bolsa. Deixa ela passar os primeiros 5 anos, a gente não precisa ficar com medo de perder dinheiro ou querer entrar a qualquer custo para aproveitar que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai entrar na Bolsa de Valores e ela vai se valorizar demais. Enfim, eu falei sobre 3 critérios aqui que se você aplicar nas suas ações para você tomar essa decisão se você vai investir ou não, só analisando setor, histórico de lucro e tempo de bolsa, já vai fazer com que você não invista em um monte de porcaria e que você acabe investindo só em boas empresas, beleza? E agora na próxima pergunta eu vou responder a pergunta do Henrique e ele perguntou sobre os ETFs. Os ETFs eu divido os meus investimentos em alocações. Por exemplo, uma carteira nos Estados Unidos, uma carteira no Brasil tem as ações, ou nos Estados Unidos as stocks, no Brasil os fundos imobiliários ou lá nos Estados Unidos os REITs. Ele perguntou: Eduardo, e os ETFs? Lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, eu coloco como uma terceira alocação, então ficaria ações, fundos imobiliários e ETFs, ou coloco o ETF junto com um desses dois? Aqui no Brasil, eu pessoalmente não tenho ETF. Eu não gosto de investir em ETFs aqui no Brasil, porque aqui no Brasil os ETFs, os índices, eles são muito concentrados em commodities e financeiro. Os ETFs, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eles não pagam dividendos aqui no Brasil. Ou seja, você não consegue viver de renda investindo em ETF aqui no Brasil. Já lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu invisto em ETFs, porque os ETFs lá, eles são obrigados a pagar dividendos. Então, eu gosto bastante da estratégia, da lógica de investir em ETFs nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eu coloco ele como uma terceira caixinha. Então, eu tenho o meu investimento em stocks,
stocks, que são as ações, o investimento em REITs, que são próximos, os parentes dos fundos imobiliários, funcionam de forma relativamente parecida, e eu tenho a minha terceira caixinha, que são os ETFs. E aproveitando que a gente está falando sobre como escolher uma ação para entrar numa carteira, como escolher um fundo imobiliário para entrar na minha carteira, investir nos Estados Unidos, ETF, Brasil, enfim. Como a gente está falando sobre investimentos, eu não posso deixar de falar do livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você está começando a investir, quer começar já do jeito certo, esse livro é o ideal para você. Se você já investe, quer melhorar os seus resultados, se você tem algumas dúvidas sobre investimentos, esse livro aqui também é o ideal para você. Na verdade, esse livro, ele é o livro ideal para qualquer pessoa que queira ter sucesso nos investimentos, que quer aprender de verdade como investir por longo prazo, como construir patrimônio dentro da Bolsa de Valores, como receber renda passiva e como um dia chegar a viver de renda. Se você quer receber um exemplar desse livro aqui, um livro físico desse, aí na sua casa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você vai lá e clica no link da descrição, você vai conhecer esse livro e vai poder receber um exemplar aí na sua casa que eu mesmo envio para você. E agora a última pergunta aqui do Marcos. O Marcos perguntou o seguinte: eu tenho ativos bem ruins na carteira. Veja bem, ele que falou esses ativos, hein? Cielo, Oi, Via, 3 pontinhos. Eu assumo prejuízo e vendo e aplico em outros ativos, ou é melhor deixar esses ativos lá? Essa é uma pergunta clássica. Muitas pessoas, quando um ativo não está bem na carteira, as pessoas perguntam: devo vender ou fico segurando ainda? E quando alguém me pergunta isso, eu devolvo com uma outra pergunta: por que você comprou essa ação? Se a razão que fez você comprar essa ação, você investir nessa empresa, ainda existir, beleza, você deve ficar com ela. Agora, se você comprou essa ação por alguma razão e essa razão não existe mais, então é melhor que você venda ela. Agora imagina só, se essa sua ação, se essa sua empresa, ela está se desvalorizando dentro da Bolsa de Valores. Essa empresa, ela está se desvalorizando porque está com alguma notícia ruim, por um cenário econômico, um cenário político aqui do Brasil, ou essa empresa ela realmente perdeu fundamentos? É só uma oscilação na cotação de curto prazo, o que é totalmente normal, e você de repente já está surtando aí, entrando na onda da galerinha que adora uma bagunça, adora fazer vídeo só para ganhar like, para receber visualização? Ou essa empresa, ela é uma empresa boa ainda? Essa empresa é uma empresa boa que só está sofrendo uma oscilação de curto prazo? A pergunta mais pontual que vai te ajudar a tomar essa decisão, se você fica com essa ação ou se você assume o prejuízo e vende, é: hoje, se você recebesse do nada 10 mil reais, que seriam obrigados, você seria obrigado a pegar esses 10 mil reais e investir em ações, você usaria esses 10 mil reais para comprar essa ação que você está em dúvida, que está no prejuízo e não está performando bem? Se você não colocaria mais dinheiro nela, é um sinal que você deveria vender, porque quer dizer que você já não confia mais naquela empresa, que aquela empresa já não desperta o seu desejo para aumentar a sua posição de sócio. Então eu sou muito sincero e muito honesto, e principalmente a gente tem que ser muito racional com os nossos investimentos. Não é porque uma empresa está passando por oscilações de curto prazo que ela perdeu fundamentos ou porque é ruim. Já falei, muita gente faz um monte de vídeo falando sobre isso só para receber curtidas, para ganhar visualização e para ter um vídeo viralizado. Eu sempre vou analisar aquela empresa de verdade, sem a emoção. E se eu achar que aquela empresa realmente não tem mais jeito, por exemplo, as empresas que você citou aí são empresas que desde lá do começo, muito antes dela darem todos esses problemas que elas estão dando hoje, elas não entrariam na minha carteira, porque elas não são do setor que a gente investe, elas não têm um histórico de lucro. Mas enfim, imagina só que eu tivesse investido lá por alguma razão quando elas eram boas ainda e hoje elas estão ruins. É só ir olhar para tudo que aconteceu no último 1 ou 2 anos e eu ia tomar a decisão
de vender. Eu prefiro vender e recuperar o prejuízo numa outra ação, numa outra empresa. A gente não precisa recuperar um prejuízo dentro da mesma ação. Inclusive, talvez isso faça você perder mais dinheiro, porque tem muita gente que fala: a ação despencou, compra mais para fazer preço médio. Cara, compra mais se for um bom ativo. Se for um ativo ruim, tem um outro vídeo que eu fiz aqui e eu falo isso em vários vídeos, que a cotação da empresa, o preço da ação sempre vai acompanhar o lucro. Então, se essa empresa está lucrando, mas a cotação dela está lá embaixo, tá tudo bem, faz sentido sim a gente continuar investindo. Mas se a cotação está lá embaixo e a gente vai olhar o histórico de lucro e tem apresentado prejuízo nos últimos trimestres, talvez no último 1 ou 2 anos, não tem nenhum sinal claro de que a cotação dessa empresa vai subir. E se você continuar colocando dinheiro lá, é quase certo que você vai perder mais dinheiro e você vai cada vez precisar colocar mais dinheiro para uma ideia de preço médio, o que não é nem tema desse vídeo e na verdade eu acho que é uma grande besteira. Então é isso, senhoras e senhores, 3 perguntas que fazem muito sentido, 3 perguntas que eu recebo de forma recorrente no meu Instagram, 3 perguntas que, se você prestar atenção nessas 3 respostas, você vai investir melhor, você vai tirar um monte de porcaria da sua carteira, ou melhor, talvez você evite essas porcarias de entrarem na sua carteira e assim você vai ter mais resultados. E mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. E se você quer aprender a investir na Bolsa de Valores, clica no link aqui na descrição do vídeo para você receber um livro aí, o Bolsa de Valores para Iniciantes, aí na sua casa. Beleza? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.